Alessandro Barcelos sendo investigado por parte dos conselheiros, o que ele fez? Além disso, vamos falar sobre Fabrício Bustos, que já está em Porto Alegre. Tem possibilidade de ele já estrear no Clássico Grenal? Além disso, vamos falar de um atacante, que o Inter ainda não vazou essa informação e não foi passada por nenhuma parte da imprensa. Porém, tem um atacante que já começa a ter um encaminhamento dessa negociação. E são essas notícias que eu vou te explicar aqui no vídeo de hoje. O Inter que joga logo mais contra o Brasil de Pelotas e deve ter a seguinte escalação com Daniel no gol, Heitor na lateral direita, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Gabriel de volante ao lado de Gabriel, Demonster Johnny ou Lisieiro, Edenilson, Tyson, David e Wesley Moraes. Essa deve ser a equipe de Alexander Medina para a partida contra o Brasil de Pelotas às 9h30 da noite no estádio Beira-Rio. Além disso, o Internacional que já tem o seu lateral direito em Porto Alegre, Fabrício Bustos, chegou na tarde de ontem em Porto Alegre no voo que pegou às 3 horas da tarde em Buenos Aires. O jogador ali chegou no final da tarde em Porto Alegre e realiza hoje os exames médicos, já foi anunciado pelo Internacional e a tendência é que entre no bid ao decorrer dessa semana ou no final da semana. A tendência até que possa estar à disposição contra o São José. O jogador não joga desde novembro, porém fazia pré-temporada no Independiente e está em plenas formas já para poder atuar no Internacional e há uma tendência dele estrear no Clássico Grenal, o lateral direito de apenas 25 anos de idade que fechou por 3 temporadas com o Internacional. Além disso, o Internacional negocia com o atacante, mas antes de eu te falar essa informação, eu peço primeiramente para tu te inscrever nesse canal se tu não inscreveu, para a gente tentar bater mais de 15 mil colorados. Eu conto com a tua ajuda para a gente continuar crescendo cada vez mais esse canal. Não esquece também de ativar o sininho de notificações, que é muito importante, e também deixar o teu gostei. Tu não deixou ainda? Quanto mais tu deixa o teu gostei, mais esse vídeo é recomendado para mais pessoas, então deixa o teu gostei que não custa absolutamente nada. Passado todos os recados, vamos então para essa informação, né? O Inter tem um atacante que ainda não foi vazado, que está negociando. Esse atacante já teria até parte de um encaminhamento. A gente sabe que o Inter nas últimas semanas negociou com Sebastião Villa, negociou com Tati Castellanos, com Brian Rodrigues, com Marrone e até Nahuel Bustos, que foi o último nome dos vazados. Só que a gente sabe que o Inter e a própria gestão Alessandro Barcelos tem como dilema vazar o mínimo possível de negociações, não ter vazamentos, porque senão ocorre que nem negociações anteriores, que o Inter acabou tomando chapéu atrás de chapéu, e o Inter não quer mais que isso se repita. Até por isso está muito complicado conseguir novas informações dentro dos bastidores do Internacional. Porém, o Inter já começa a ter um atacante que tem um certo encaminhamento. Esse atacante que certamente deve vazar nos próximos dias, a partir do momento que já caminhar mais as negociações. Sinceramente, ainda não sabemos o nome, mas sabemos que é um atacante de lado de campo, um atacante driblador, aquele atacante que faz o X1, né? O famoso 1 contra 1, atacante driblador. Só que a gente ainda não sabe quem poderá ser esse atacante. Pode até ser algum dos que já foram vazados, mas a direção por parte do Internacional mantém total sigilo sobre negociações e promete reforços até o final de fevereiro. O Inter que deve contar com mais um ponta, mais um atacante e ao menos um zagueiro caso o Bruno Mendes saia de forma antecipada. Então são no mínimo três reforços que o Inter deve fazer até o início no Campeonato Brasileiro no dia 25 de abril, o dia que o Inter estreia contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, tá? Então é muito importante nesse momento, né? O Inter que estreia nos próximos meses do Campeonato Brasileiro, no dia 3 de março estreia, né, contra o Globo lá na Copa do Brasil e possivelmente não vai ter já os jogadores que estão disponíveis para essa partida. Então o Inter que continua fortemente nas negociações. Agora eu quero te falar sobre uma informação muito importante, tá? E só dando uma errata aqui, ó. O Inter estreia dia 10 de abril contra o Atlético Mineiro, tá bom? Vamos falar sobre esta denúncia do Alessandro Barcelos. Na reunião do Conselho Deliberativo do Internacional, foram várias críticas para o Alessandro Barcelos. Por quê? Já circula dentro dos bastidores um requerimento formulado por conselheiros e associados do Inter pedindo a formação de uma comissão para investigar as condutas do presidente Alessandro Barcelos e do secretário-geral do Alessandro Barcelos, Flávio Ordoc. O que aconteceu?
O movimento tem origem na ação da cobrança de honorários pela proposta pelo advogado Matheus Marques, que defendeu a chapa do Alessandro Barcelos antes das eleições. Em tese, ele não recebeu pelo seu trabalho, ou seja, o Alessandro Barcelos contratou esse advogado, né? Esse advogado fez toda a campanha ali para Alessandro e ele não pagou esse advogado. Então, neste momento, pode estar tendo e vão abrir uma investigação para o Alessandro Barcelos, né? Ou a famosa CPI. E o que isso pode dar dentro do Internacional? Vai dar muita briga dentro dos bastidores. Ele pode sofrer um impeachment, ele pode cair, ele pode renunciar? Sinceramente, eu acredito que não. Mas isso só prejudica ainda mais os bastidores do Internacional. Essa informação que foi iniciada pelo jornalista Fabrício Falkowski, lá do Correio do Povo, tá? É uma informação muito interessante que a gente tem que ficar de olho, né? Que já começa a correr nos bastidores, né? Essa investigação que começa a ter pelo presidente Alessandro Barcelos. O Flávio Ordoc, secretário-geral, também deve ser um cara que deve deixar o Internacional aí nos próximos dias ou nas próximas semanas, tá? Só contando o bastidor, né, da reunião que teve no Conselho Deliberativo, que em vez de falar sobre futebol, falar sobre o futuro do Internacional, voltaram novamente na política, voltaram nas críticas ao presidente, e aí ficou todo aquele caos que a eleição é só ainda final do ano que vem, e ela já começa desde agora, algo muito ruim para o Internacional, mas é algo que obviamente sempre é bom ter investigado, e eu quero até a tua opinião nos comentários sobre o que tu acha desse episódio, o que tu achou dessa... Realmente, se tu prestou atenção, né, dessa possível investigação que está tendo pelo presidente Alessandro Barcelos, tá bom? Então, com essas informações, eu me despeço dos senhores, não esquecendo que é sempre bom tu deixar o teu palpite aqui nos comentários. Quanto que tu acha que vai ser para Internacional e Brasil de Pelotas? Quero o teu palpite aí nos comentários, quanto que tu acha que vai ser. O meu palpite é 2-0 Internacional no Brasil de Pelotas, quero ver qual que é o teu palpite também, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado, deixa aquele teu gostei, te inscreve nesse canal e ativa as notificações para dar aquela força aqui no canal. Se tu quer ter mais informações do Inter, não esquece de virar membro, pagando apenas R$ 4,99, também não esquece de ir aqui na descrição e conferir nossos 3 parceiros, a gente marca camisetas e artigos não só do Internacional, mas de diversos clubes a partir de 140 com o cupom canal TN por mais 10% de desconto. Ativo Ultra, tu não tá com aquela performance tão boa, tu não é mais aquele cara igual mesmo, então adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. E também tu quer antecipar o teu FGTS, antecipe agora mesmo com a Digital Money. Clicando no segundo link na descrição, lá tu vai poder fazer a tua simulação de forma gratuita, tá bom? Então, vou ficando com esse vídeo por aqui, retorno às 5 horas da tarde com novas informações do Colorado. Um grande abraço para todos vocês, vou ficando com esse vídeo por aqui, valeu, falou e fui!